Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre lista de livros, né? Indicações de livros desses grandes autores que nós tanto amamos. Eu amo ver recomendações, né, de escritores, daqueles escritores que a gente lê e fala, nossa, eu quero muito saber do que eles liam, do que eles leem, do que eles recomendam, os favoritos. Pois bem, esse aqui é mais um vídeo aqui dessa série, né? Tem uma playlist que eu tô fazendo aqui no canal, porque vocês gostaram muito, foi bem recebido o primeiro vídeo que eu trouxe, né, em que eu trouxe indicações do Ariano Suassuna, de Ernest Hemingway, de Tolstói. Vou deixar linkado aqui nos cards para depois vocês conferirem. E ali vocês também me falaram assim, Ana, traz outros livros desse tipo, outros vídeos desse tipo, e mesclando também escritores contemporâneos, clássicos e também escritores nacionais. Pois bem, vocês deram sugestões de alguns escritores, peço que façam mesmo aqui no vídeo depois, tá? Então, eu tenho aqui na minutagem direitinho, aqui dividido, agrupado por escritores aqui, e pra gente conversar sobre essas obras, e vocês vão comentando se vocês já leram essas obras, se tem interesse, o que vocês acham, né? Então, assim, tô separando escritores que eu gosto muito, que eu sempre recomendo aqui no canal. Por exemplo, no primeiro vídeo, né, Ariano Suassuna, escritor que eu sempre recomendo aqui no canal, Tolstói também, Ernest Hemingway, e aqui não foi diferente, então tentei trazer um agrupamento aqui bacana pra gente conversar, mesclando também esses fatores, tá bom? Me comente aqui também se vocês são como eu, acho que acredito que seja, né, que adora conferir uma lista de livros. Pois bem, vamos começar porque tem bastante livro aqui pra gente conversar. A primeira aqui que eu vou falar hoje aqui é Clarice Lispector, uma grande escritora que eu amo demais da conta. Eu tô sempre recomendando pra vocês livros como A Hora da Estrela, Água Viva, que eu gosto bastante. Pois bem, Clarice não se espelhava nesses autores, ela escutava neles o movimento interno. Talvez por isso tenha dito em mais de uma ocasião que eram livros que sempre relia. Não por hábito, mas porque havia neles uma pulsação que não cessava. Então, a primeira grande recomendação, grande assim, que ela sempre estava recomendando mesmo, é O Lobo da Estepe, do Hermann Hesse. Então, acho bem interessante que o Hermann Hesse é um escritor que eu gosto bastante. Então, eu falo, nossa, tem tudo a ver, né? Clarice, Hesse. Então, a gente consegue encontrar similaridade de alguma forma nesses escritores e suas indicações que a gente vai ver ao longo aqui dessas listas. Então aqui, ó, foi a leitura que causou febre física em Clarice, febre de verdade, tá? Não é metafórica não, aos 13 anos, inspirando a escrever pela primeira vez. Ela descreveu como um choque existencial que desencadeou toda a sua produção literária. Reconheceu um espelho literário que refletia suas próprias inquietações sobre a existência, a solidão e a crise de identidade. Hesse lhe mostrou que é possível explorar poeticamente a angústia pessoal, transformando-a numa jornada profunda e metafísica. Essa influência discreta ressoaria posteriormente nas nuances psicológicas das personagens claricianas. Então, essa aqui é a primeira grande recomendação da Clarice, um grande favorito dela. O próximo é o Retrato do Artista quando Jovem, do James Joyce. Inspirou técnicas do fluxo de consciência e interioridade, algo muito presente nas obras da Clarice. Clarice escolheu títulos como Perto do Coração Selvagem após ler Joyce. Embora só tenha escrito o romance dela, né, depois, ela só leu essa obra depois de ter escrito esse romance dela. Na verdade, esse título que traz Perto do Coração Selvagem é retirado de uma trecho ali desse livro do Joyce, mas quem trouxe essa indicação para Clarice desse título foi seu amigo, o outro escritor aí, que é Lúcio Cardoso. Então, ele que recomendou esse título depois de ter lido a obra da Clarice. Então, é bem bacana, né? Outra aqui é Orlando, da Virginia Woolf. A obra marcou sua percepção de tempo e identidade fluida, fatores que reverberam em sua prosa sensorial e poética. Esse livro vai aparecer novamente ainda nessa lista não, na lista de outro escritor. Bliss, de Catherine Mansfield, comprado com seu primeiro salário, foi o conto que ela sentiu ser ela mesma. Foi a leitura que mais lia e guardava como influência interior. Outra aqui que nós vamos ver, na verdade a gente sempre acaba pegando alguns livros de Dostoiévski e Tolstói. Dessa vez acho que não tem nenhum Tolstói aqui nessas listas, mas Dostoiévski está sempre como uma base aí desses grandes escritores. Então é algo muito interessante a gente ver como que a literatura russa influencia e como Dostoiévski realmente influencia bastante, principalmente com Crime e Castigo. Tá? Então, Crime e Castigo, do Dostoiévski, aprofundou sua consciência sobre culpa, moral, introspecção
influenciando seu foco psicológico na escrita. Então aqui, ó, o modo como essas leituras acompanhavam não cabia em classificações. Elas não estavam na superfície de seus textos, mas sobre a pele. Clarice devolvia essas obras ao cabeceira porque algo nelas insistia. E porque a sua escrita dependia de fontes assim, que sangravam um pouco mesmo quando sussurravam. Esses livros não explicam Clarice, mas quem lê Clarice, né, como eu disse para vocês inicialmente, com atenção sabe que na repetição havia algo que mais do que memória. Havia método, mesmo que inconsciente. Havia uma curadoria íntima de perguntas que nunca deixavam de doer. Então, eu achei realmente essas recomendações aqui dentro das coisas que eu já li de Clarice e dos livros que eu já li que fazem muito sentido. E isso vai se repetir aí ao longo das próximas listas. E aí, você que já leu Clarice Lispector, o que vocês acham? Concordo com essas que tem realmente a ver? Eu achei muito isso, então é bem interessante, né? Quando a gente pega essas indicações de escritores que a gente gosta, a gente enxerga nessas indicações, mesmo dos livros que a gente ainda não leu, mas que a gente já conhece, por pesquisas ou por já escutar o que esses livros retratam, do que eles abordam, a importância desses livros. Eu acho muito bacana de ficar fuçando isso, de pesquisando essas referências aí. Outro escritor super queridinho meu é o Stephen King. Então, tô sempre falando pra vocês o quanto eu gosto de livros como O Iluminado, Misery, Trocas Macabras, que tem até vídeo aqui no canal e tal. E a gente, quando pensa em Stephen King, já pensa assim, nossa, ele vai indicar grandes mestres do terror também, como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, e nessa listagem não, King não vai trazer isso. Na verdade, até uma dúvida que muitas pessoas possuem, quando vai falar, nossa, Stephen King, terror, é o mestre do terror. Sim, ele é o mestre do terror, do horror. Mas, na verdade, esse terror do King, tudo bem. Tem cenas que são, sabe, meio macabras de alguma forma. Também, acho que eu nunca peguei uma cena assim tão... Se bem que o Cemitério do Stephen King, que eu gosto muito, também tem umas cenas ali... bem pesadinhas, né? Mas, na verdade, o que pesa no livro do Stephen King, pelo menos das obras que eu já li, é sempre que o lado cruel do ser humano é muito explorado ali, bem tenso. Então são coisas que a gente percebe que são reais no nosso mundo, que são muito possíveis de estarem ocorrendo, né? Claro que o King acaba botando às vezes os elementos ali sobrenatural e tal, como em Iluminado. Então tem esses elementos aí do King mesmo, né? Do universo que ele vai criando, mas a gente vai percebendo isso, e isso realmente mexe bastante, porque vocês vão entender por meio dessas referências que o King, ele é muito mais do que um livro de terror ou de um suspense, dependendo do tipo de livro, né? Que o King acaba abordando um pouco de ficção científica, um pouco de tudo, na verdade. Mas o King é muito mais do que um livro de terror. Então, por essas indicações, se você já leu aqui e tal, vocês vão perceber isso. Então, olha aqui, ó. King, ao que parece, prefere livros que exploram defeitos básicos do caráter humano a contos assustadores de fantasia. Em outras palavras, ele se interessa por histórias que sejam realmente aterrorizantes. Então, o que realmente nos choca não são essas cenas assim, são a crueldade do ser humano, né, de forma geral. Então, claro que nada melhor do que começar com um que eu acho sempre um grande representante disso, de alguma forma, é O Senhor das Moscas, do William Golding. Aqui, ó, o marco na juventude de King, lido aos 12 anos, que o levou a querer se tornar escritor. Ele compara o impacto do livro com o que Harry Potter foi para muitos jovens leitores. A obra explora a degradação da sociedade e da natureza humana. Outro aqui é o Meridiano de Sangue, do Cormac McCarthy, considerado por King um dos seus top 10 livros favoritos. A violência poética e linguagem densa tiveram grande impacto em sua própria concepção literária. Outro livro aqui, que realmente é um que marcou muito King, é 1974, de George Orwell. King encontrou em 1974 algo além de uma visão aterradora do futuro. Enxergou ali a essência profunda do medo humano, a perda da liberdade, a vigilância sufocante e a desesperança frente ao poder. Orwell mostrou-lhe que o terror mais assustador não vem dos monstros tradicionais, mas da realidade distorcida e apreensiva. Uma lição que King incorporou em suas próprias narrativas perturbadoras. Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Outra aqui, que vai ser uma influência também para outros escritores, que é o William Faulkner. Então, uma obra aqui, principalmente, que ele recomenda, além de O Sonho e a Fúria, é Luz em Agosto. Deixa eu botar aqui por causa do reflexo que dá na capa aqui.
Então, aqui, ó, estilo moderno e denso influenciou King em sua narrativa. King vê Faulkner como referência para construir universos literários ficcionais, realistas e complexos. Um modelo para a criação de universos ficcionais, regionais e narrativas entrelaçadas. Ele comparou sua fictícia Castle Rock ao condado de Yoknapatawpha, algo assim, criado por Faulkner para ambientar suas histórias do sul dos Estados Unidos. Sempre elogiou Faulkner como um dos grandes gênios da literatura moderna, comparando com Shakespeare na habilidade de moldar linguagem e emoções profundas. Outra aqui é As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. Então, King, ele fala assim, ele valorizava a aventura e a narrativa, a voz narrativa desse livro, e King elogiava o poder literário do Mark Twain, considerando a obra fundamental para a literatura americana moderna. King disse que o personagem Jack Sawyer, do seu livro O Talismã, segue um percurso que lembra o de Huckleberry Finn. Ambas as histórias envolvem jornada iniciática, o Mississippi como símbolo de movimento, liberdade e transformação. Outro livro aqui é A Casa Soturna, do Charles Dickens. Admirado por sua complexidade narrativa e crítica social, uma obra-prima das histórias paralelas, retratando um processo legal interminável, uma galeria de personagens complexos e um olhar crítico sobre o sistema social vitoriano. Comparou a sua cidade imaginária de Castle Rock como um universo de personagens de Dickens, destacando a habilidade de contar várias tramas entrelaçadas sem perder coerência narrativa, uma técnica que inspira muitos escritores até hoje. Vocês puderam ver que dois livros aqui, tanto Luz em Agosto, do Faulkner, quanto A Casa Soturna, do Dickens, vai servir de base para essa concepção do King em criar Castle Rock. Para quem não sabe muito bem, não leu o Stephen King, várias obras do Stephen King se passam no mesmo universo literário, tanto que tem um extra na edição de Trocas Macabras, que até mostrei num vídeo que eu falei de Trocas Macabras, tem um extra ali que aparece a cidade de Castle Rock sobreposta, ou seja, todos os livros que tem Castle Rock como cidade ali, todos os lugares que são citados, então são mapas sobrepostos. Então o King, ele cria essa realidade que vão personagens coexistindo ali. Os personagens do King, eles de alguma forma eles se encontram nos livros. Então às vezes quando você pega um livro como nesse mesmo Trocas Macabras, você pega spoiler de O Cujo, de Metade Sombria, por exemplo, e outros livros estão muito assim do King. Então ele tem essa questão desses personagens, esses universos aí paralelos, que eles vão se entrelaçando de alguma forma. Isso é muito interessante, eu gosto muito, isso é uma coisa que eu acho bem bacana do King. Outro aqui, que é o favorito aqui dele, que é o Ghost Story, do Peter Straub. Ele afirmou que esse livro o assustou como nenhum outro, sendo seu favorito dentro do horror alheio. E Lonesome Dove, do Larry McMurtry, ele declarou como seu livro favorito de todos os tempos, pela profundidade emocional e narrativa épica. Esse é o único livro que não tem tradução por aqui, então, mas eu quis deixar aqui porque é um livro favorito do King. Então esses dois aí são livros favoritos aí do King e aparecem em algumas listas aí recomendadas por ele. O próximo que nós vamos conversar aqui é Haruki Murakami. Vocês sabem o quanto eu gosto do livro, do que eu falo quando eu falo de corrida do Murakami, eu gosto bastante do estilo dele. Então, pois bem, vamos trazer aqui as recomendações dele como uma fundamental para ele se tornar mesmo um escritor mesmo, um romancista, é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Aqui, ó, para Murakami, O Grande Gatsby não é apenas um romance, mas uma melodia literária que sintetiza sonhos perdidos, esperança e desilusão. Fitzgerald mostrou-lhe como construir atmosferas delicadamente melancólicas e personagens cuja complexidade emocional transcende um enredo simples. Murakami aplicou essas lições às suas narrativas, tornando-se mestre em retratar a solidão e a beleza dos encontros fugazes. E aí vem um trecho aqui que o próprio Murakami fala, né? Se eu fosse obrigada a escolher apenas um livro que mais significou para mim, escolheria Gatsby sem hesitar. Sem essa obra, eu talvez nem escrevesse hoje. Outro livro aqui é O Longo Adeus, do Raymond Chandler, que o Murakami traduziu várias obras do Chandler e ele leu esse livro 5 ou 6 vezes. Então tem um estilo noir, ritmo e prosa são referências constantes em sua escrita. Outro é O Castelo, do Franz Kafka. Murakami leu essa obra aos 15 anos e descreve o impacto como tremendo choque.
O mundo que Kafka descreveu naquele livro era tão real e tão irreal ao mesmo tempo que meu coração e minha alma pareciam divididos em dois pedaços. A essência do realismo mágico e da atmosfera surreal aparece claramente nessa influência. De novo, como eu falei para vocês, vamos ter Dostoiévski, claro, né? Então, os irmãos Karamazov do Dostoiévski, a maioria dos escritores enfraquece cada vez mais com a idade, mas não Dostoiévski. Ele continua crescendo e se destacando, tanto que ele escreveu os irmãos Karamazov em torno dos 60 anos. Então, é uma grande influência profunda na construção moral e psicológica das narrativas de Murakami. Então, a gente percebe, né, o quanto Dostoiévski, para vários escritores, tem essa importância na questão do desenvolvimento psicológico dos seus personagens. Então, normalmente esses livros da segunda fase do Dostoiévski, principalmente Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Outro livro aqui é O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. É uma história sombria, muito perturbadora. Eu gostava dela quando tinha 17 anos, então decidi traduzi-la. Lembro-me dela como engraçada, mas ela é sombria e forte. Eu devo ter sido perturbado quando jovem, então esse é um depoimento do Murakami a respeito dessa obra aqui. A voz do adolescente confessional, melancólico e observadora ressoa em várias obras do Murakami. Outro livro é Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Murakami declarou que é o seu livro favorito dos últimos tempos, citando sua beleza melancólica e visão poética. Poética não, profética, desculpa, gente. E agora, por fim, nós vamos falar de um outro escritor muito pedido por vocês, que é o Gabriel Garcia Marques. Também é um escritor que eu gosto bastante, também sempre cito por aqui. E essa lista aqui tá um pouco mais extensa, se eu não me engano, e tem... Assim como o do King, também tem muita referência. Então, assim, esses que eu citei são alguns dos livros mais citados em entrevistas, em documentos que você encontra, assim como o do Gabo também tem uma lista maior do que essa que eu vou citar para vocês. Mas eu procurei livros que realmente já foram traduzidos e que são mais falados de forma geral, tá? Outro aqui que foi recorrente, né, que eu falei até para vocês, então, um grande influenciador aí é o William Faulkner, novamente, né? Um Faulkner influenciando o escritor. Então, vai falar de Luz em Agosto e também, principalmente no caso do, como se diz, do Gabriel Garcia Marques, é O Som e a Fúria. Foi mais do que uma influência, representou uma ruptura definitiva com as tradições literárias convencionais. Faulkner ensinou a perceber o tempo não como uma linha, mas como um círculo infinito de memórias e emoções entrelaçadas. Essa percepção multidimensional pavimentou o caminho para o realismo mágico que o autor colombiano revolucionaria entre suas páginas. Gabo declarou que Faulkner foi um mestre especialmente pela construção de universos ficcionais que o inspiraram na criação de Macondo e em sua narrativa cíclica e histórica. Outro livro, mais um escritor que vai aparecer novamente aqui é o James Joyce, no caso aqui com Ulisses. Leitura central para sua formação técnica e liberdade de linguagem. Afirmou que aprendeu monólogo interior com Joyce, técnica que adaptou em suas narrativas. Outro aqui é As Mil e Uma Noites. Sentiu que essas narrativas contribuíram para a sua sensibilidade mágica e a beleza intuitiva do realismo fantástico. Outro livro aqui é A Metamorfose, então, do Franz Kafka. Também Kafka aqui aparecendo para outro escritor. E aqui, no caso, é um choque literário que abriu espaço para experiências fantásticas na escrita de Gabo. Afirmou que esse livro mudou por completo sua percepção e deu-lhe coragem para experimentar fantasias impossíveis na escrita. Outros dois livros aqui que ele vai citar de alguma forma aqui que marcou ele é A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, e também O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Para ele, esses dois livros, olha aqui, ó, devorava-os letra por letra, com ansiedade de saber o que acontecia na linha seguinte, e ao mesmo tempo com ansiedade de não saber para não quebrar o encanto. Com eles, assim como em As Mil e Uma Noites, aprendi para não mais esquecer que só deveriam ler os livros que nos reforçam a relê-los. Eu achei isso bem bonito, bem bacana, e realmente livros aqui viciantes. Então eu gostei muito desse depoimento dele a respeito dessas obras aqui. Então, outra aqui é O Velho Mar, do Ernest Hemingway. Então,
fazendo um link aí no caso, indicando uma obra aqui do escritor que eu já comentei no caso das indicações. Então nós temos aqui, ó, apesar de Faulkner ter influenciado seu espírito, foi Hemingway que moldou seu estilo, com disciplina, concisão e uma abordagem artesanal da escrita. Outro escritor é o Thomas Mann com A Montanha Mágica. No caso aqui, uma leitura intensa que inspirou sua visão filosófica e narrativa. O próximo aqui, então, é Moby Dick, do Herman Melville, uma narrativa épica e simbólica que impactou profundamente. A Cabana do Pai Tomás, também um outro livro aqui recomendado, né, que influenciou ele. No caso aqui, é uma obra de denúncia social e sentimento humano que ressoou em Gabo. Outros livros aqui, olha, tem o Contraponto, do Aldous Huxley, estava entre os livros que marcaram sua visão crítica sobre a sociedade. Tem também o Aleph e outros contos do Jorge Luis Borges, que foi profundamente influenciado pelo fantástico e pela estrutura narrativa típica de Borges. Nós temos também Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, e também Orlando, mas principalmente Mrs. Dalloway. Mencionou preferir a abordagem de monólogo interior da Virginia Woolf, considerando-a mais eficaz que a de Joyce. Então, por mais que o Ulisses, né, de James Joyce foi um marco importante para ele, ele considerava a estrutura ali do que a Virginia faz mais interessante ali de ser aplicada. Outros livros aí que são citados de alguma forma, tem Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, A Casa das Sete Torres, do Nathaniel Hawthorne, e também Édipo Reis, de Sófocles, e os contos, por exemplo, como a Mão do Macaco, do Jacobs, e Bola de Sebo, do Guy de Maupassant. Então, são essas recomendações do Gabriel Garcia Marques. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas listas aqui, dos escritores que eu escolhi para conversar com vocês, né? Pra gente criar debates aqui nos comentários. Eu gosto muito de ter essa troca, né? De vocês falarem aqui que, além de vocês sugerirem, né, para o nosso próximo vídeo aí, dessa série aí de obras recomendadas por grandes escritores, o que vocês acharam de fato dessas recomendações desses escritores, né? Gostaram da minha, primeiramente, se gostaram da minha seleção dos escritores, né? Na verdade, eu procurei trazer um mix bem bacana pra gente conversar, um escritor mais contemporâneo, um escritor mais clássico, um escritor nacional e tal. Tentar trazer esses debates aqui e a gente perceber também escritores recorrentes aqui que estão sempre sendo citados, como eu disse para vocês, no caso aí, literatura russa, com Dostoiévski. Hoje, dessa vez, nesse vídeo aqui, nós não tivemos nenhuma citação, por exemplo, a Tolstói, mas tivemos bastante William Faulkner. Gente, foi super coincidência, porque eu estava escolhendo realmente escritores para que eu fosse trazer aqui no vídeo. E eu achei bem curioso quando eu estava assim, tentando montar ali, eu falei, nossa, que bacana, que alguns ali estavam realmente citando Faulkner com recorrência ali, Virginia Woolf e tal. E eu achei, nossa, e são escritores que realmente, como eu disse para vocês, eu gosto e recomendo aqui para vocês. Então eu falei, de alguma forma tem alguma ligação, não sei como, né? De que realmente na literatura a gente percebe isso, a gente vai, um livro vai nos levando a outro e vários outros numa progressão aí, vai crescendo uma progressão geométrica, né? E eu acho muito bacana isso. Então, assim, comenta aqui o que vocês acharam dessas indicações desses escritores e deixe sugestões também para nossos próximos vídeos dessa série. Espero que vocês tenham gostado, tá? Lembrando que os links estão aqui no box de informação. Não esqueça de curtir, de comentar, de hypar se aparecer essa opção para vocês, tá? Isso ajuda bastante o canal. E todos os livros que eu citei tem links aqui no box de informação, tá? Comprando com meus links vocês me ajudam bastante. Lembre-se que o vídeo termina, mas nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.